Imagina acordar no hospital depois de um infarto. E a pessoa que aparece na sua frente é justamente a mulher que você expulsou da sua vida 3 anos atrás. Pois é, foi isso que aconteceu com o Rodrigo quando abriu os olhos e viu a doutora Vitória. O grande amor que ele perdeu por culpa própria. Mas o que ele não esperava é que esse reencontro escondia um segredo capaz de virar sua vida de cabeça para baixo. E deixa eu te falar, se você acha que já viu histórias de amor, arrependimento e segundas chances, essa aqui vai te surpreender de um jeito que você nem imagina. Então fica comigo até o final, porque cada detalhe importa. E o próximo segundo pode mudar tudo. Vamos começar. Se você curte esse conteúdo, fortaleça o canal. Inscreva-se, deixe seu like e comente aqui embaixo. Sua interação é o que nos motiva a trazer cada vez mais histórias. A sala de reuniões estava em silêncio absoluto. Rodrigo Trajano, magnata do setor imobiliário aos 35 anos, segurava uma caneta entre os dedos enquanto analisava os números projetados na tela à sua frente. Aquela negociação valia milhões, e ele não podia errar. Os investidores esperavam sua decisão final sobre a compra do terreno na Zona Sul. Rodrigo respirou fundo, sentindo um peso estranho no peito. Ignorou. Sempre ignorava os sinais do próprio corpo quando estava focado em fechar negócios. Senhor Trajano, o que acha da proposta? Perguntou um dos executivos, ajeitando os óculos nervosamente. Rodrigo abriu a boca para responder, mas as palavras não saíram. A dor no peito explodiu como fogo, irradiando para o braço esquerdo. A caneta escapou de seus dedos e rolou pela mesa. Ele levou a mão ao peito, os olhos arregalados. Rodrigo? Chamou alguém alarmado. Tudo girou. As vozes ao redor se transformaram em ecos distantes. Rodrigo tentou se levantar, mas as pernas não obedeceram. Seu corpo desabou para o lado. E a última coisa que viu antes da escuridão foram os rostos apavorados dos executivos se aproximando. Quando acordou, não fazia ideia de quanto tempo havia se passado. A luz branca do teto hospitalar o cegou por um momento. Rodrigo piscou várias vezes, confuso, tentando entender onde estava. O cheiro característico de hospital invadiu suas narinas. Sondas, aparelhos apitando, lençóis brancos. Seu corpo parecia pesado, como se cada músculo tivesse sido espremido. Senhor Trajano, consegue me ouvir? Uma voz feminina perguntou, mas ele ainda não conseguia focar direito. Rodrigo virou a cabeça devagar na direção da voz. E então, seu coração falhou novamente. Mas dessa vez, não foi por causa do infarto. Era ela, Vitória, doutora Vitória Martins. A mulher que ele tinha expulsado da própria vida há 3 anos. A mulher que o amou de verdade. A única que ele realmente amou. Os olhos castanhos dela encontraram os dele por uma fração de segundo, e Rodrigo viu ali tudo o que ele havia destruído. Dor, mágoa, ressentimento, mas também profissionalismo. Vitória desviou o olhar rapidamente, focando no prontuário que segurava. Você sofreu um infarto fulminante durante uma reunião, ela explicou, a voz firme e distante. Foi trazido às pressas para o Hospital São Lucas. Está estável agora, mas vai precisar ficar internado por pelo menos 1 semana. Vitória, Rodrigo, sussurrou a voz rouca e fraca. Eu preciso conversar com você. Não há nada para conversar, senhor Trajano, ela respondeu, ainda sem olhar diretamente para ele. Meu trabalho aqui é garantir sua recuperação. Só isso. Por favor, me escuta. Preciso checar seus sinais vitais. Vitória se aproximou, ajustando os aparelhos ao lado da cama. Suas mãos tremiam levemente, e Rodrigo percebeu. Ela ainda sentia alguma coisa. Tinha que sentir. Ele tentou segurar o pulso dela, mas Vitória se afastou rapidamente, como se o toque queimasse. Não faça isso, ela murmurou, a voz falhando por um instante antes de recuperar a firmeza. Você deixou isso bem claro há 3 anos. Rodrigo sentiu a culpa perfurar seu peito. Ele queria gritar, implorar, explicar que tinha sido um idiota, que tinha acreditado nas mentiras da irmã, que nunca deveria ter duvidado dela. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, a porta do quarto se abriu de repente. Um garotinho entrou correndo,
os passos curtos e apressados. Devia ter uns 2 anos. O menino olhava para os lados procurando por algo, ou alguém. "Mamãe!" o garotinho gritou, estendendo os bracinhos. Rodrigo congelou. Seus olhos se fixaram na criança. Aqueles olhos cor de mel eram idênticos aos dele, exatamente iguais. O formato do rosto, a covinha no queixo, cada traço daquela criança era um reflexo do próprio Rodrigo. O monitor cardíaco começou a apitar mais rápido. "Luca!" Vitória se virou imediatamente, a máscara profissional se despedaçando. Pânico puro tomou conta de seu rosto. "O que você está fazendo aqui? Onde está a tia?" O menino correu até ela, agarrando-se à calça do jaleco. Vitória o pegou no colo rapidamente, mas era tarde demais. Rodrigo tinha visto. Tinha entendido tudo. "Enfermeira!" Vitória chamou desesperada. "Por favor, leve ele para a sala de espera." Uma enfermeira apareceu rapidamente e pegou o garotinho dos braços de Vitória. Luca choramingou resistindo, mas a enfermeira foi gentil, distraindo ele enquanto saía do quarto. O silêncio que ficou era ensurdecedor. Rodrigo encarava Vitória, que evitava seu olhar a todo custo. Ela tremia visivelmente. "Vitória!" Rodrigo chamou, a voz quebrando. "Aquele menino..." "Não." Ela cortou, a voz firme mas trêmula. "Não vamos ter essa conversa agora. Ele tem meus olhos, meu rosto. Vitória, pelo amor de Deus." Eu disse que não. Vitória explodiu, os olhos brilhando com lágrimas. Contidas. Ela cobriu a boca com a mão, respirando fundo para se recompor. "Você está em recuperação. Precisa descansar. Eu vou pedir para outro médico assumir seu caso." "Não faz isso, por favor." Mas Vitória já estava saindo do quarto, praticamente correndo. A porta se fechou atrás dela, e Rodrigo ficou ali, sozinho, com o som do monitor cardíaco preenchendo o vazio. Seu filho. Ele tinha um filho. E Vitória tinha escondido isso dele por 3 anos. Ou ele que tinha sido um idiota cego demais para perceber. As perguntas martelavam em sua mente enquanto encarava o teto branco do hospital. Quantas coisas ele tinha perdido. Quantos momentos importantes. A culpa o sufocava mais do que qualquer dor física. Os dias seguintes foram um inferno para Rodrigo. Confinado na cama do hospital, ele não conseguia tirar a imagem do menino da cabeça. Luca. Vitória havia chamado ele de Luca. Seu filho tinha nome, tinha 2 anos de vida, e ele não sabia de nada. A culpa o consumia mais do que qualquer dor física. Cada vez que fechava os olhos, via aqueles olhinhos cor de mel, idênticos aos seus. Outro médico assumiu seu caso, conforme Vitória prometeu. Mas Rodrigo perguntava por ela a todas as enfermeiras, tentava descobrir os horários de plantão dela, qualquer informação. Precisava de respostas. Precisava ouvir a verdade da boca dela, mesmo que doesse. No 5º dia de internação, Rodrigo finalmente a viu novamente. Era tarde da noite, e Vitória passou pelo corredor em frente ao seu quarto. Ele a chamou pela janela de vidro da porta. "Vitória, por favor." Ela parou, hesitou, mas continuou andando. Rodrigo não desistiu. "Eu imploro, só alguns minutos, você me deve pelo menos isso." Vitória parou de novo. Virou-se lentamente, o rosto cansado, e entrou no quarto, fechando a porta atrás de si. "Eu não te devo nada," ela disse, a voz baixa mas firme. "Mas vou te dar 5 minutos, só porque você ainda está se recuperando e não quero que tenha outra crise." "Aquele menino é meu filho," Rodrigo disse direto, sem rodeios. "Eu vi nos olhos dele, eu sei que é." Vitória fechou os olhos, respirando fundo. "Sim, Luca é seu filho." Mesmo esperando a confirmação, ouvir as palavras foi como um soco no estômago. "Por que você nunca me contou?" "Nunca te contei." Vitória riu sem humor, os olhos enchendo de água. "Eu tentei, Rodrigo. Tentei dezenas de vezes." "Não é verdade. Eu nunca recebi nada." "Por que você me bloqueou?" Ela explodiu, as palavras saindo como fogo. "Você me expulsou da sua vida, me chamou de interesseira, de mentirosa, bloqueou meu número, meus e-mails, me cortou completamente como se eu fosse um vírus." Rodrigo sentiu as pernas fraquejarem, mesmo estando deitado. Você
Você tentou me contar? É claro que tentei. Vitória soluçou já sem conseguir segurar as emoções. Quando você me expulsou da sua casa, eu já estava grávida. Não sabia ainda. Descobri 2 semanas depois. Fiquei apavorada, sozinha, sem ter ninguém. Tentei te ligar, te mandar mensagens, e-mails, nada. Você tinha me apagado como se eu nunca tivesse existido. Vitória, eu... Rodrigo sentiu as próprias lágrimas começarem a cair. Me deixe explicar, por favor. Não há nada para explicar. Ela disse, enxugando o rosto com as costas da mão. Você acreditou em mentiras sobre mim, ao invés de confiar na mulher que você dizia amar. Minha irmã me manipulou, Rodrigo confessou, a voz quebrando. Helena plantou evidências falsas. Me fez acreditar que você só estava comigo pelo dinheiro. Eu fui um covarde, um idiota por acreditar nela ao invés de confiar em você. E isso muda alguma coisa? Vitória perguntou, encarando-o. Você me jogou fora, Rodrigo. Você terminou comigo e me bloqueou de todas as formas possíveis. Eu sei, e eu me arrependo todo dia. O arrependimento não muda o que eu passei, ela disse, a voz trêmula. Não muda as noites que passei chorando sozinha, apavorada por estar grávida e abandonada. Não muda os 9 meses de gravidez que enfrentei enquanto terminava a residência médica. Não muda o parto, onde eu gritei de dor, sem ter ninguém para segurar minha mão. Cada palavra era uma facada no coração de Rodrigo. Quantas coisas eu perdi? Tudo, Vitória respondeu, limpando mais lágrimas. Você perdeu quando descobri que estava grávida, perdeu a primeira vez que senti ele chutar, perdeu o ultrassom onde descobri que era menino, perdeu quando ele nasceu, quando deu os primeiros passos, quando falou mamãe pela primeira vez. Você perdeu 2 anos inteiros da vida dele. Não foi por escolha, Rodrigo protestou, a voz desesperada. Eu não sabia, porque você me bloqueou. Você tomou essa decisão quando decidiu que eu não valia nada. Eu estava errado, Rodrigo praticamente gritou. Completamente errado. Vitória, eu nunca parei de te amar. Esses 3 anos foram um inferno sem você. Nenhuma mulher chegou perto do que você é para mim. Não diz essas coisas, Vitória sussurrou, balançando a cabeça. Não facilita nada. É a verdade, ele insistiu. Eu estraguei tudo, eu sei. Mas eu ainda te amo. Nunca parei. E agora descubro que tenho um filho. Vitória, por favor, me deixa conhecer ele. Me deixa fazer parte da vida de vocês. Você acha que é tão simples assim? Ela perguntou, abraçando o próprio corpo. Você acha que pode simplesmente aparecer na vida dele depois de 2 anos? Eu sei que não é simples, Rodrigo admitiu. Mas eu quero tentar. Quero ser pai do Luca. Quero estar presente daqui para frente. Não posso recuperar o tempo perdido, mas posso estar aqui agora. Vitória ficou em silêncio por um longo momento, claramente dividida. Finalmente, ela suspirou fundo. Sabe o que foi pior? Ela disse, a voz baixa. Não foi passar pela gravidez sozinha. Foi lembrar daquela noite. A noite que eu me entreguei a você. Rodrigo sentiu a garganta apertar. Eu era virgem, Vitória continuou, novas lágrimas escorrendo. Eu guardei aquilo porque queria que fosse especial com alguém que eu amasse de verdade. E foi especial, Rodrigo. Você foi cuidadoso, carinhoso, me fez sentir amada. Você prometeu que ia me amar para sempre. Vitória. E então, poucas semanas depois, você me jogou fora como lixo. Ela soluçou. Como se aquela noite não tivesse significado nada. Como se eu não tivesse significado nada. Aquela noite significou tudo. Rodrigo chorou abertamente agora. Ainda significa. Você é a única mulher que eu já amei de verdade, Vitória. A única. Como posso acreditar nisso agora? Me dá uma chance de provar, ele implorou. Deixa eu conhecer meu filho. Deixa eu mostrar que mudei, que aprendi com meus erros. Eu prometo que não vou decepcionar vocês. Vitória olhou para ele por um longo momento. Rodrigo podia ver a guerra interna acontecendo naqueles olhos castanhos que ele tanto amava. Nos meus termos, ela disse finalmente, a voz firme apesar das emoções. Você vai conhecer o Luca, mas vai ser do meu jeito, no meu tempo, devagar. E se você magoar aquele menino de qualquer forma,
Eu juro que você nunca mais vai chegar perto dele. Entendeu? Entendi. Rodrigo concordou imediatamente. Do seu jeito. Eu aceito qualquer condição. Vitória acenou com a cabeça. Quando você receber alta e estiver melhor, eu levo ele para te conhecer. E nós? Rodrigo perguntou hesitante. Existe alguma chance de... Não, ela cortou rapidamente. Você vai conhecer seu filho, só isso. Não espera mais nada de mim, Rodrigo. Você destruiu o que a gente tinha. As palavras doeram, mas Rodrigo sabia que não tinha direito de pedir mais. Pelo menos, ela estava dando a chance de conhecer Luca. Era um começo. Obrigado, ele disse sinceramente. Por me dar essa chance, eu não vou desperdiçar. Vitória não respondeu. Apenas saiu do quarto, deixando Rodrigo sozinho com seus pensamentos e arrependimentos. Mas pela primeira vez em 3 anos, ele sentiu algo parecido com esperança. Ia conhecer seu filho. E de alguma forma, ia encontrar um jeito de reconquistar a mulher que nunca deveria ter perdido. Rodrigo recebeu alta 1 semana depois do infarto. Os médicos o liberaram com recomendações rigorosas. Repouso, medicação controlada, nada de estresse. Ele obedeceu a tudo, ansioso para se recuperar logo e poder conhecer Luca. Vitória havia prometido, e ele se agarrou àquela promessa como um náufrago a uma tábua. 2 dias após voltar para casa, o telefone tocou. Era ela. Sábado à tarde, Vitória disse sem rodeios. 3 horas. Vou levar o Luca para te conhecer. Mas só meia hora, Rodrigo. Não quero confundir a cabeça dele. Obrigado, Rodrigo respondeu, a voz embargada. Eu prometo que... Até sábado, ela interrompeu e desligou. O sábado demorou uma eternidade para chegar. Quando finalmente bateram na porta, Rodrigo quase tropeçou correndo para abrir. Vitória estava ali, segurando a mão de Luca. O menino olhava tudo com curiosidade, escondendo-se um pouco atrás da mãe. Oi, Rodrigo disse, agachando-se para ficar na altura do menino. Seu coração batia descompassado. Você deve ser o Luca. O garotinho apenas acenou com a cabeça, tímido. Pode entrar, Rodrigo disse, abrindo espaço. Vitória entrou mantendo distância. Rodrigo fechou a porta e os conduziu até a sala. Havia deixado alguns brinquedos espalhados, preparados para a visita. Luca, esse é o... Rodrigo. Vitória apresentou, evitando dizer papai. Ele é um amigo da mamãe. Rodrigo entendeu. Devagar. Nos termos dela. Oi, campeão. Rodrigo disse suavemente, sentando no chão. Quer brincar comigo? Luca olhou para a mãe, que acenou encorajando. Aos poucos, o menino se aproximou dos carrinhos coloridos. Rodrigo pegou um e fez barulho de motor, fazendo o garotinho sorrir. Vrum, vrum. Luca repetiu, pegando outro carrinho. Durante a meia hora seguinte, Rodrigo brincou com o filho pela primeira vez. Cada sorriso de Luca era um presente. Cada risada era um milagre. Rodrigo sentia o peito apertar de emoção, mas se controlou para não assustar o menino. Vitória observava tudo do sofá, os braços cruzados, a expressão cuidadosa. Quando o tempo acabou, ela se levantou. Precisamos ir, anunciou. Já? Luca reclamou, abraçando um dinossauro de pelúcia. Já, amor. Mas a gente volta outro dia. Vitória prometeu, estendendo a mão. Rodrigo acompanhou os dois até a porta, o coração apertado de não querer que fossem embora. Obrigado, ele disse para Vitória. De verdade, significa muito. Ela apenas acenou e saiu com Luca. Mas foi o suficiente. Era um começo. As visitas se tornaram semanais, depois quinzenais. Rodrigo era paciente, respeitoso, nunca pressionava. Aos poucos, Luca foi se acostumando com ele, ficando menos tímido. Começou a chamar Rodrigo de Digo, e aquele apelido derreteu completamente o coração dele. Mas Rodrigo não estava ali apenas por Luca. Quanto mais tempo passava perto de Vitória, mais confirmava que jamais tinha parado de amá-la. Cada gesto dela, cada olhar cansado após um plantão, cada vez que prendia o cabelo distraidamente, tudo mexia com ele. Ele começou a aparecer com pequenas gentilezas. Café da manhã antes dos plantões dela. Flores discretas com bilhetes simples. Oferecia ajuda sempre que ela precisava, mas sem forçar. Você não precisa fazer isso.
Vitória disse uma manhã, segurando o café que ele tinha levado. Eu sei, Rodrigo respondeu calmamente. Mas eu quero. Não estou pedindo nada em troca. Rodrigo, ela suspirou, evitando o olhar dele. Eu ainda te amo, Vitória. Ele confessou simplesmente. Sei que você não quer ouvir isso, mas é a verdade. E vou continuar te mostrando, sem pressão, sem expectativas. Vitória não respondeu, apenas saiu apressada. Mas Rodrigo viu o rubor no rosto dela. Os meses foram passando. Rodrigo foi ganhando a confiança dela aos poucos. Começou a buscar Luca na creche quando ela tinha plantões longos. Levava comida pronta nos dias que ela chegava exausta. Consertou a torneira que vazava no apartamento dela. Trocou lâmpadas queimadas. Por que está fazendo tudo isso? Vitória perguntou uma noite depois de colocar Luca para dormir. Estavam sentados no sofá surrado da sala dela, mantendo distância segura. Porque quero fazer parte da vida de vocês, Rodrigo respondeu honestamente. De verdade, não só nas visitas programadas. Você sabe que não é simples assim, ela disse abraçando uma almofada. Você me machucou profundamente, Rodrigo. Eu sei, ele admitiu, virando-se para encará-la. E vou passar o tempo que for necessário consertando isso, provando que mudei, que aprendi. Não sei se consigo confiar em você novamente. Então me deixa provar, ele insistiu suavemente. Sem pressa, sem pressão, só me deixa estar aqui. Vitória ficou em silêncio, claramente lutando contra as próprias emoções. Sabe qual foi a parte mais difícil de tudo? Me conta. Foi lembrar daquela noite, ela disse a voz baixa. A noite que me entreguei a você. Cada vez que olhava para o Luca, lembrava. Lembrava de como você foi cuidadoso, de como me fez sentir especial. E lembrava que poucas semanas depois você me descartou. Rodrigo sentiu a garganta apertar. Aquela noite foi especial para mim também. Ainda é. Você me deu algo precioso, algo que não posso devolver. E eu traí aquela confiança. Traiu mesmo, ela concordou, os olhos marejados. Mas eu mudei, Rodrigo disse pegando cuidadosamente a mão dela. Esperou que ela puxasse, mas Vitória deixou. Esses 3 anos sem você me ensinaram o que realmente importa. Me ensinaram a valorizar o que eu tinha e joguei fora. Como posso saber que é verdade? Olha para mim, ele pediu. Vitória obedeceu hesitante. Estou aqui há meses, respeitando seus limites, seu tempo. Não estou pedindo nada, só estou mostrando que posso ser o homem que você merece. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Eu tenho tanto medo. De quê? De me entregar de novo e você me abandonar, ela confessou, a voz quebrando. Não sei se sobrevivo a isso uma segunda vez. Rodrigo apertou suavemente a mão dela. Eu não vou te abandonar. Passei 3 anos miserável sem você. Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Vitória fechou os olhos, mais lágrimas caindo. Rodrigo usou o polegar para secar as lágrimas do rosto dela, um gesto terno que fez ela tremer. Vai devagar, ela pediu abrindo os olhos. Eu preciso de tempo para confiar de novo. Todo o tempo que você precisar, Rodrigo prometeu. Eu não vou a lugar nenhum. Naquela noite, quando foi embora, Rodrigo percebeu que algo havia mudado. Vitória estava começando a baixar as defesas. O caminho ainda era longo, mas ele estava disposto a percorrê-lo. Um passo de cada vez, no tempo dela, até reconquistar completamente o coração da mulher que nunca deveria ter perdido. Os meses continuaram passando, e Vitória foi baixando a guarda aos poucos. Rodrigo estava presente em tudo agora. Ajudava a cuidar de Luca, fazia compras, cozinhava para ela nos dias difíceis. Mas além disso, ele a reconquistava de formas pequenas e significativas. Relembrava piadas internas que só eles entendiam. Levava ela para lugares especiais do passado. Demonstrava que realmente a conhecia e se importava. A tensão entre eles mudou de natureza. Não era mais só mágoa e ressentimento. Agora havia algo diferente. Algo elétrico no ar toda vez que ficavam sozinhos. Os olhares demoravam mais. Os toques acidentais geravam arrepios. O ar ficava carregado quando estavam próximos. Vitória se pegava pensando nele constantemente, relembrando o quanto foram felizes,
o quanto ele a fazia se sentir amada e desejada. Por mais que lutasse contra, os sentimentos estavam voltando com força total. Uma tarde chuvosa de sábado mudou tudo. Luca estava tirando a soneca quando a tempestade começou lá fora. Rodrigo e Vitória estavam no sofá assistindo a um filme. O clima estava diferente, mais íntimo, mais carregado. Obrigada, Vitória disse de repente, quebrando o silêncio. Pelo quê? Rodrigo perguntou, virando-se para ela. Por estar aqui, por não desistir, mesmo quando eu tornei tudo difícil. Você tinha todo o direito de tornar difícil, ele respondeu suavemente. Eu que estraguei tudo. Vitória sorriu tristemente. A gente errou, né? Deixamos as pessoas nos separarem. Eu errei, Rodrigo corrigiu. Eu que não confiei em você. Eu que acreditei nas mentiras. Houve uma pausa. Rodrigo olhou para a mão dela descansando no sofá entre os dois. Lentamente, hesitante, ele estendeu a própria mão e cobriu a dela. Esperou que ela puxasse, tenso, mas Vitória não puxou. Em vez disso, entrelaçou os dedos nos dele. O coração de Rodrigo disparou. Ele olhou para ela, e Vitória olhou para ele. Os olhos castanhos dela estavam brilhando, cheios de emoção não dita. A tensão no ar se intensificou. Vitória. Ele sussurrou. Eu ainda te amo, ela confessou, a voz quebrando. Por mais que eu tenha tentado te odiar, tentado seguir em frente, eu ainda te amo, Rodrigo. Eu nunca parei de te amar, ele disse, acariciando o rosto dela com a mão livre. Nem por um segundo nesses 3 anos. Você é a única, Vitória. Sempre foi. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Eu tenho tanto medo. Do quê? De me entregar de novo e você me abandonar, ela soluçou. Eu não sei se sobrevivo a isso uma segunda vez. Rodrigo puxou ela para mais perto, segurando o rosto dela entre as mãos. Olha para mim. Me olha, Vitória. Ela obedeceu, os olhos encharcados encontrando os dele. Eu passei 3 anos no inferno sem você, Rodrigo disse, a voz firme, mais emocionada. 3 anos vazios, sem sentido, me arrependendo todo santo dia. Eu não vou estragar essa segunda chance. Não vou te abandonar nunca mais, você entendeu? Eu quero acreditar, então acredita, ele implorou. Confia em mim mais uma vez. Eu prometo que não vou te decepcionar. Vitória fechou os olhos, respirando fundo. Quando abriu novamente, havia uma decisão ali. Ela puxou Rodrigo para mais perto e sussurrou. Me beija. Rodrigo não precisou ouvir 2 vezes. Ele a beijou, finalmente, depois de 3 anos de saudade acumulada. O beijo começou hesitante, quase tímido, como se os dois estivessem redescobrindo um território familiar mais esquecido. Mas logo ganhou intensidade. As mãos de Vitória se enroscaram nos cabelos dele, puxando-o mais perto. Rodrigo a envolveu pela cintura, aprofundando o beijo, matando a saudade de 3 longos anos. Quando finalmente se separaram para respirar, ambos estavam ofegantes. Rodrigo encostou a testa na dela, os olhos fechados. Eu te amo tanto, ele sussurrou. Tanto que dói, Vitória. Eu também te amo, Vitória respondeu, a voz rouca. E isso me apavora. Não precisa ter medo, Rodrigo garantiu, beijando a testa dela suavemente. Eu vou cuidar de você. Vou cuidar do seu coração dessa vez. Prometo. Vitória assentiu, se aconchegando no peito dele. Ficaram ali, abraçados, ouvindo a chuva cair lá fora, e os batimentos acelerados um do outro. Era como se os últimos 3 anos tivessem sido apagados, como se o tempo tivesse parado e voltado. Eu me lembro de tudo, Vitória murmurou depois de um tempo. De como era estar com você, de como você me fazia sentir. Eu também lembro, Rodrigo disse acariciando os cabelos dela. De cada momento, de cada sorriso seu, de cada vez que você ria das minhas piadas ruins. Suas piadas sempre foram terríveis, ela disse, rindo baixinho. Mas você ria mesmo assim, ele rebateu sorrindo. Vitória se afastou um pouco para olhar para ele. Havia desejo nos olhos dela agora, misturado com a emoção. Eu senti tanta falta de você. Eu também, Rodrigo admitiu, o polegar acariciando o rosto dela.
Nenhuma mulher chegou perto de você. Nenhuma me fez sentir o que você me faz sentir. Me beija de novo, ela pediu, a voz baixa. Rodrigo obedeceu, puxando ela para um beijo mais intenso, mais urgente. As mãos dela exploraram as costas dele por cima da camisa, arrancando um gemido baixo de Rodrigo. O desejo estava consumindo os dois, mas ele se controlou. Não era o momento ainda. Não ali, com Luca dormindo no quarto ao lado. Quando se separaram novamente, Rodrigo segurou o rosto dela com ternura. Eu quero você, Vitória. Quero estar com você de todas as formas, mas só quando você estiver pronta. Sem pressa, sem pressão. Vitória sorriu pela primeira vez de verdade. Aquele sorriso luminoso que ele tanto amava e tinha sentido falta. Você realmente cresceu. Perder você me ensinou muita coisa, ele admitiu. Me ensinou o que realmente importa. Me ensinou que algumas coisas não têm preço. Ela se aconchegou nele novamente e ficaram ali pelo resto da tarde, apenas curtindo a presença um do outro. Conversaram sobre tudo. Sobre os 3 anos perdidos, sobre os medos, sobre os sonhos para o futuro, sobre como reconstruir algo que foi quebrado. Quando Luca acordou da soneca e entrou correndo na sala, encontrou os dois no sofá, abraçados. O menino sorriu e pulou no meio deles, fazendo os dois rirem. Digo, Luca chamou Rodrigo pelo apelido, puxando a manga da camisa dele. Brinca? Claro, campeão, Rodrigo respondeu pegando o menino no colo. Ele olhou para Vitória por cima da cabeça de Luca e os dois trocaram um olhar cheio de significado. Estavam reconstruindo. Aos poucos, mas estavam. E dessa vez, seria para sempre. Naquela noite, quando Rodrigo foi embora, Vitória o acompanhou até a porta. Antes de sair, ele a puxou para mais um beijo, longo e profundo. Boa noite, meu amor, ele sussurrou contra os lábios dela. Boa noite, ela respondeu sorrindo. Dirige com cuidado. Rodrigo foi embora com o coração mais leve do que esteve em anos. Vitória estava se rendendo. Finalmente, ela estava deixando ele entrar de novo no coração dela. E dessa vez, ele não ia estragar nada. Dessa vez ia fazer tudo certo. Algumas semanas se passaram desde aquele beijo na tarde chuvosa, e tudo mudou entre eles. Rodrigo e Vitória estavam mais próximos, mais íntimos, embora ainda não tivessem dado o passo final. Mas a tensão sexual entre os dois era impossível de ignorar. Cada toque acidental gerava arrepios. Cada beijo de despedida durava mais que o anterior. Os dois sabiam que era questão de tempo. Numa quinta-feira à noite, Vitória foi chamada para uma cirurgia de emergência complexa no hospital. Um acidente grave com ferimentos sérios. Ela ligou para Rodrigo imediatamente. Preciso que você fique com o Luca, ela disse, a voz apressada. Não sei que horas vou voltar, a cirurgia pode ser longa. Pode deixar, Rodrigo respondeu sem hesitar. Eu cuido de tudo aqui. Fica tranquila. A cirurgia foi extremamente complicada. Vitória passou horas na sala cirúrgica, concentrada, exausta, lutando para salvar o paciente. Quando finalmente terminou, já era madrugada e ela mal conseguia ficar em pé. Trocou o avental cirúrgico por roupas limpas e cambaleou até o estacionamento. Rodrigo estava esperando encostado no carro dele. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, surpresa e exausta. Te esperando. Ele respondeu simplesmente. Você não está em condições de dirigir. Vitória olhou para as próprias mãos tremendo de cansaço. Acho que não. Então vem. Eu te levo para casa. Amanhã a gente busca seu carro. No caminho, Vitória mal conseguia manter os olhos abertos. O Luca já tomou banho, jantou, escovou os dentes e está dormindo profundamente, Rodrigo garantiu, dirigindo com cuidado. Eu cuidei de tudo, até li 3 histórias para ele. 3? Vitória sorriu cansada. Ele te manipulou. Totalmente, Rodrigo admitiu rindo. Mas eu não me importo. Quando chegaram no apartamento, Rodrigo praticamente carregou Vitória até o quarto. Ela estava completamente esgotada. Ele a ajudou a tirar os sapatos, cobriu ela com cuidado. Obrigada, ela murmurou, os olhos já fechando. Por tudo,
Sempre, ele disse, beijando a testa dela. Descansa agora. Rodrigo foi até a sala e se acomodou no sofá. Não era confortável, mas não se importava. Estar perto dela, cuidar dela, era tudo o que queria. Adormeceu ali mesmo, o corpo reclamando da posição estranha, mas o coração em paz. Horas depois, Vitória acordou. Olhou o relógio na cabeceira. 4 da manhã. Levantou da cama, ainda vestida com as roupas do hospital, e foi até a sala. Encontrou Rodrigo dormindo desconfortavelmente no sofá, o pescoço torto, claramente em uma posição ruim. Algo dentro dela se rompeu naquele momento. A última parede que protegia seu coração finalmente desabou. Ele estava ali, tinha cuidado do filho dela, esperado por ela durante horas, e agora estava dormindo desconfortável só para estar perto. Isso não era a atitude de alguém que ia abandoná-la. Era a atitude de alguém que realmente a amava. Rodrigo, ela chamou suavemente, tocando o ombro dele. Ele acordou sobressaltado, confuso. Vitória, está tudo bem? Precisa de alguma coisa? Eu preciso de você, ela respondeu, a voz firme mas baixa. Rodrigo piscou, ainda processando. Como assim? Vitória estendeu a mão. Vem comigo. Ele pegou a mão dela sem questionar e se levantou. Vitória o conduziu de volta para o quarto, fechando a porta atrás deles. A luz do abajur criava sombras suaves nas paredes. Vitória, Rodrigo começou, mas ela o interrompeu. Eu me rendi, ela disse, encarando-o. Você provou. Você realmente mudou. Você está aqui, cuidando de mim, do nosso filho. Você merece uma segunda chance completa. Tem certeza? Ele perguntou, segurando o rosto dela entre as mãos. Não quero que você se arrependa depois. Eu te amo, ela declarou, a voz firme agora. Eu ainda te amo. Nunca parei. E eu quero você, agora. Rodrigo a puxou para um beijo intenso, cheio de promessas e saudades acumuladas. As mãos dele exploraram o corpo dela por cima da roupa, arrancando um gemido baixo de Vitória. Eu te amo tanto. Ele sussurrou entre beijos. Tanto. Então me mostra, ela pediu, puxando a camisa dele. Eles se despiram lentamente, redescobrindo cada centímetro um do outro. Era diferente da primeira vez. Não havia mais inocência, não havia nervosismo. Havia intensidade, desejo acumulado, 3 anos de saudade, contida. Quando finalmente se uniram, foi ardente e desesperado. Rodrigo sussurrava o quanto a amava entre beijos no pescoço dela. Vitória arranhava as costas dele, gemendo o nome dele baixinho para não acordar Luca. Cada toque era uma desculpa finalmente aceita. Cada beijo era uma ferida sendo curada. Cada movimento era uma declaração de que pertenciam um ao outro. Eu nunca vou te deixar de novo, Rodrigo prometeu, olhando nos olhos dela enquanto se moviam juntos. Nunca. Eu confio em você, Vitória respondeu, e dessa vez ela realmente acreditava. Eu confio. Eles fizeram amor com intensidade, matando a saudade de 3 longos anos de separação. Era urgente, apaixonado, cheio de emoção transbordando. Rodrigo explorava cada curva do corpo dela como se fosse a primeira e a última vez. Vitória se entregava completamente, sem medo, sem reservas. Quando finalmente chegaram ao clímax juntos, foi avassalador. Vitória teve que morder o ombro dele para não gritar. Rodrigo enterrou o rosto no pescoço dela, tremendo com a intensidade do momento. Era mais do que apenas prazer físico. Era a reconexão de 2 almas que nunca deveriam ter sido separadas. Depois, enrolados nos lençóis, completamente saciados, ficaram ali apenas se olhando. Rodrigo acariciava o rosto dela com ternura infinita. Não acredito que você voltou para mim, ele sussurrou. Você lutou por mim, Vitória respondeu, traçando o contorno do rosto dele com os dedos. Você provou que merecia, que realmente se importava. Eu sempre me importei, ele disse, beijando a ponta do nariz dela. Eu só fui cego demais para ver o que tinha na minha frente. E agora? Agora eu enxergo perfeitamente, Rodrigo garantiu, puxando ela para mais perto. E eu não vou soltar você nunca mais. Vitória sorriu, se aconchegando no peito dele. Podia ouvir o coração dele batendo forte, constante, real.
Eu quero reconstruir tudo com você. Quero ter uma família de verdade. Eu também quero, ele disse, beijando o topo da cabeça dela. Quero casar com você, Vitória. Quero acordar todo dia ao seu lado. Quero mais filhos com você. Quero tudo. Devagar, ela pediu, rindo baixinho. Vamos um passo de cada vez. Ok, ele concordou, apertando ela contra o peito. Mas eu vou te pedir em casamento. É só questão de tempo. Eu sei, Vitória murmurou, os olhos já fechando de cansaço satisfeito. E quando você pedir, eu vou dizer sim. Rodrigo sorriu, sentindo o coração transbordar de felicidade. Ficaram ali abraçados até o sol começar a nascer. Quando os primeiros raios de luz entraram pela janela, Rodrigo ainda estava acordado, apenas observando ela dormir nos braços dele. Vitória tinha se rendido completamente, tinha confiado nele de novo, e Rodrigo prometeu a si mesmo que nunca mais ia decepcionar aquela mulher. Ela era o amor da sua vida, a mãe do seu filho, a única pessoa que realmente importava, e dessa vez, ele não ia estragar nada. Os meses seguintes foram os mais felizes da vida de Rodrigo. Vitória finalmente se rendeu completamente, e eles assumiram o relacionamento de verdade. Ela e Luca se mudaram para a cobertura dele, um apartamento espaçoso e luxuoso que finalmente oferecia o conforto que ela merecia. Rodrigo fez questão de reformar um dos quartos, transformando-o em um consultório particular para Vitória, atender pacientes carentes gratuitamente. Você não precisava fazer isso, ela disse, emocionada ao ver o consultório pronto, com equipamentos modernos e tudo o que ela precisava. Eu sei, Rodrigo respondeu, abraçando ela por trás. Mas eu queria. Você merece poder ajudar as pessoas do seu jeito, sem se matar de trabalhar. Vitória se virou nos braços dele e o beijou profundamente. Eu te amo tanto. Eu também te amo. Ele sussurrou contra os lábios dela. Mas nem tudo foram flores. A irmã de Rodrigo, Helena, tentou causar problemas novamente quando descobriu sobre o relacionamento. Ela apareceu na cobertura uma tarde, exigindo falar com o irmão. Você voltou com aquela interesseira? Helena perguntou, o tom cheio de desprezo. Ela só está com você pelo dinheiro, Rodrigo. Sempre esteve. Cuidado com o que você fala, Rodrigo disse, a voz baixa, mas perigosa. Não vou permitir que você fale assim da mãe do meu filho. Do seu filho? Helena riu com escárnio. Você tem certeza que aquele moleque é seu? Ela provavelmente... Chega! Rodrigo explodiu dando um passo ameaçador na direção dela. Sai daqui agora, Helena, antes que eu perca completamente a paciência. Helena ficou pálida. Nunca tinha visto o irmão tão furioso. Você me manipulou 3 anos atrás, Rodrigo continuou, a voz tremendo de raiva contida. Plantou mentiras na minha cabeça, destruiu o melhor relacionamento que eu já tive. Por quê? Porque você sempre foi invejosa. Não consegue ver ninguém feliz ao seu redor. Eu estava te protegendo. Você estava me destruindo, ele cortou. E eu deixei. Fui idiota o suficiente para acreditar em você. Mas nunca mais, Helena. Nunca mais. Rodrigo, eu sou sua irmã. Você deixou de ser minha irmã no momento em que escolheu destruir minha vida, ele disse friamente. Não quero mais te ver perto de mim, da Vitória ou do Luca. Está entendendo? Você está fora da minha vida. Completamente. Você vai se arrepender disso, Helena disse, os olhos enchendo de lágrimas falsas. A única coisa que me arrependo é de não ter feito isso antes, Rodrigo respondeu, abrindo a porta. Sai. Helena saiu em lágrimas, mas Rodrigo não sentiu pena. Tinha uma família para proteger agora e não ia deixar ninguém ameaçar isso. Nunca mais. Quando Vitória voltou do consultório mais tarde, encontrou Rodrigo sentado no sofá, ainda processando o confronto. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou, sentando ao lado dele. Minha irmã veio aqui, ele contou, mas eu resolvi. Cortei ela completamente da minha vida. Vitória pegou a mão dele. Tinha que ser assim? Tinha, Rodrigo confirmou, entrelaçando os dedos nos dela. Ela quase destruiu a gente uma vez. Não vou dar uma segunda chance para ela fazer isso de novo. Obrigada,
Vitória disse beijando a bochecha dele, por me defender, por nos defender. Sempre, ele prometeu, puxando ela para um beijo. As semanas seguintes foram mágicas. O casal vivia uma verdadeira lua de mel dentro de casa. Depois que Luca dormia, eles jantavam à luz de velas, conversavam por horas sobre tudo, faziam amor apaixonadamente. Rodrigo não se cansava de Vitória, de tocá-la, de fazê-la gemer seu nome, de sussurrar o quanto a amava. Você me deixa louco, ele sussurrou uma noite, beijando o pescoço dela, enquanto suas mãos exploravam o corpo dela sob os lençóis. Você também me deixa, Vitória respondeu ofegante, puxando ele para mais perto. Eles se amavam intensamente, explorando cada desejo, cada vontade, recuperando o tempo perdido. Era como se não conseguissem se cansar um do outro. Cada noite era uma redescoberta, uma celebração do amor que tinham reconquistado. Mas além da paixão física, havia a conexão emocional profunda. Eles conversavam sobre tudo que perderam nesses 3 anos, sobre como construir algo sólido dessa vez, sobre planos concretos para o futuro. Eu quero mais filhos com você, Rodrigo confessou uma noite, enquanto estavam deitados na cama após fazer amor. Eu também quero, Vitória concordou, desenhando círculos preguiçosos no peito dele. Mas vamos com calma, um passo de cada vez. Eu sei, ele disse beijando a testa dela. Só quero que você saiba que eu estou aqui para tudo, para construir uma família de verdade, para sempre. Vitória finalmente relaxou completamente, confiava nele de novo, se permitiu ser feliz sem medo constante. E Rodrigo a surpreendia todos os dias. Massagens após plantões longos, café na cama nos finais de semana, bilhetes românticos escondidos pela casa, pequenos gestos que mostravam o quanto ele a amava e valorizava. Numa noite especial, 6 meses depois de reatarem oficialmente, Rodrigo levou Vitória ao mesmo restaurante onde eles tinham se conhecido 7 anos atrás. Ela percebeu o lugar imediatamente ao entrarem. Você se lembra? Ela disse emocionada. Eu lembro de tudo sobre você, Rodrigo respondeu puxando a cadeira para ela sentar como um verdadeiro cavalheiro. O jantar foi perfeito. Eles conversaram, riram, relembraram os bons momentos do passado e sonharam com o futuro que construiriam juntos. Quando a sobremesa chegou, Rodrigo ficou visivelmente nervoso. Está tudo bem? Vitória perguntou, notando as mãos dele tremendo ligeiramente. Rodrigo respirou fundo e se levantou. Então, diante de todos no restaurante, ele se ajoelhou ao lado da mesa. Vitória levou a mão à boca, os olhos instantaneamente se enchendo de lágrimas. Vitória Martins, Rodrigo começou, a voz embargada de emoção. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso e a abriu. Dentro estava o mesmo anel que ela havia devolvido 3 anos antes. Eu guardei esse anel todo esse tempo. Nunca consegui me desfazer dele porque, no fundo, eu sempre soube que você era a única. Eu fui um idiota que jogou fora o melhor que tinha na vida. Mas você me deu uma segunda chance. Me perdoou quando eu não merecia. Me mostrou o que é amor verdadeiro de verdade. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Vitória. Eu não quero passar mais um dia sem você sendo oficialmente minha esposa. Rodrigo continuou, a própria voz quebrando. Casa comigo, Vitória. Me deixa passar o resto da vida provando que você fez a escolha certa. Me deixa te amar do jeito que você sempre mereceu ser amada desde o início. Sim, Vitória respondeu imediatamente, soluçando de felicidade. Sim, eu aceito casar com você. Rodrigo colocou o anel no dedo dela com mãos trêmulas e se levantou, puxando ela para um beijo apaixonado e profundo. O restaurante inteiro explodiu em aplausos entusiasmados, mas nenhum dos dois estava prestando atenção no mundo ao redor. Estavam perdidos um no outro, celebrando o recomeço que finalmente tinham conquistado juntos. Eu te amo, Rodrigo sussurrou contra os lábios dela. Te amo. Tanto? Eu também te amo, Vitória respondeu, olhando para o anel no dedo com admiração. Não acredito que você guardou. Ele sempre foi seu, ele disse, limpando as lágrimas do rosto dela com ternura. Você sempre foi minha. Eu só precisei de um infarto para acordar para a vida e perceber isso.
Vitória riu entre as lágrimas, e eles se beijaram novamente, longamente, selando a promessa de um futuro juntos. O amor deles tinha sobrevivido à separação, à dor, aos erros terríveis. E agora, finalmente, teriam o final feliz que sempre mereceram desde o começo. 3 meses se passaram em preparativos para o casamento. Vitória queria algo simples e intimista, e Rodrigo concordou completamente. O que importava era celebrar o amor deles, não fazer um evento extravagante para impressionar pessoas. Escolheram uma praia paradisíaca para a cerimônia, ao pôr do sol, com apenas os amigos mais próximos e familiares presentes. No dia do casamento, Rodrigo estava nervoso como nunca, esteve em toda a vida. Ele ajeitou a gravata pela 10ª vez, olhando para o mar enquanto esperava na areia. Luca estava ao seu lado, vestindo um terninho adorável, segurando as alianças com toda a seriedade que uma criança de 2 anos consegue ter. "Nervoso, campeão?" O padrinho de Rodrigo perguntou, rindo da expressão tensa do amigo. "Nem imagina", Rodrigo admitiu. "Tenho medo de acordar e descobrir que tudo isso é um sonho." "Não é sonho", o amigo garantiu, dando um tapinha no ombro dele. "Você conquistou sua família de volta. Isso é real." A música começou a tocar e todos os presentes se viraram. Vitória apareceu no final do corredor improvisado na areia, descalça, usando um vestido simples mas elegante que realçava cada curva do corpo dela. Os cabelos estavam soltos, com flores naturais entrelaçadas, balançando suavemente com a brisa do mar. Ela estava absolutamente deslumbrante. Rodrigo sentiu as lágrimas caírem sem conseguir controlar. Não se importou em escondê-las. Ela estava perfeita, radiante, caminhando em sua direção com um sorriso luminoso no rosto. Era real. Ela era real. E em alguns minutos seria oficialmente sua esposa. Quando Vitória chegou perto, Rodrigo estendeu a mão tremendo. Ela pegou, entrelaçando os dedos nos dele, e os dois se posicionaram diante do celebrante, enquanto o sol começava a descer no horizonte. "Estamos aqui hoje para celebrar a união de Rodrigo e Vitória." O celebrante começou com um sorriso. Um amor que superou obstáculos imensos, que se reencontrou contra todas as probabilidades, que provou ser verdadeiro e inabalável. Chegou a hora dos votos. Rodrigo segurou as 2 mãos de Vitória, olhando diretamente nos olhos castanhos dela. "Vitória, eu passei 3 anos perdido sem você." Ele começou, a voz embargada. 3 anos no escuro, me arrependendo, sem entender o que tinha jogado fora. Quando te reencontrei, percebi que você sempre foi minha casa, meu lar. Hoje eu prometo te amar e te proteger para sempre. Prometo nunca mais duvidar de você. Nunca mais deixar que nada nos separe. Prometo ser o marido que você merece, o pai que nosso filho merece, e o homem que vai te fazer feliz todos os dias da sua vida. Vitória estava chorando abertamente, mas eram lágrimas puras de felicidade. "Rodrigo", ela começou, a voz trêmula, mas firme. "Você me machucou profundamente, mas também me mostrou o que é amor verdadeiro. Me mostrou que vale a pena lutar pelo que a gente ama, que vale a pena perdoar, que vale a pena recomeçar. Hoje eu prometo confiar em você completamente. Prometo perdoar o passado de uma vez por todas e construir um futuro lindo ao seu lado. Prometo te amar nos dias bons e nos ruins, na saúde e na doença para sempre." O celebrante sorriu emocionado. "Rodrigo, você aceita Vitória como sua esposa?" "Eu aceito", Rodrigo respondeu sem hesitar, a voz firme e clara. "Vitória, você aceita Rodrigo como seu marido?" "Eu aceito", ela respondeu, sorrindo entre as lágrimas que escorriam livremente. "As alianças, por favor." Luca entregou as alianças com cuidado, e Rodrigo colocou uma no dedo de Vitória com mãos trêmulas, enquanto ela colocava a outra no dele. "Então, pelo poder que me foi concedido, eu os declaro marido e mulher." O celebrante anunciou, abrindo os braços. "Pode beijar a noiva." Rodrigo não perdeu tempo. Puxou Vitória para um beijo longo, intenso, apaixonado, cheio de promessas e amor. Ela se derreteu nos braços dele, retribuindo com a mesma intensidade. O beijo foi tão profundo e demorado que algumas pessoas começaram a rir e aplaudir, mas eles não se importaram. Estavam celebrando o amor que tinham,
o amor que quase perderam, o amor que agora era eterno e oficializado. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes e sorrindo radiantes. Minha esposa, Rodrigo sussurrou, maravilhado com as palavras. Meu marido. Vitória respondeu, os olhos brilhando de pura alegria. A festa foi animada e romântica ao mesmo tempo. Amigos e familiares celebraram com eles, mas Rodrigo só tinha olhos para a Vitória. Ela estava radiante, dançando, rindo, completamente feliz e livre. Durante a valsa dos noivos, ele a puxou para mais perto, sussurrando no ouvido dela. Estou louco para estarmos sozinhos, ele confessou, a voz rouca de desejo. Vitória corou, sentindo o próprio desejo crescer entre eles. Eu também, ela admitiu, baixinho. Mal posso esperar. Você está linda demais, Rodrigo continuou, beijando o pescoço dela discretamente. Não aguento mais. Quero arrancar esse vestido e te fazer minha esposa de verdade, de todas as formas possíveis. Rodrigo, ela sussurrou, arrepiada. Estamos no meio da festa. Eu sei, ele murmurou contra a pele dela, mas daqui a pouco podemos fugir. Estou ansioso demais pela nossa lua de mel. Vitória sorriu, encostando a cabeça no peito dele, enquanto continuavam dançando, lentamente. Eu também estou. As horas seguintes pareceram se arrastar eternamente. Eles cortaram o bolo, tiraram fotos, conversaram com os convidados, mas o tempo todo a tensão sexual entre eles era absolutamente palpável. Cada olhar era uma promessa ardente. Cada toque acidental fazia os dois estremecerem de antecipação. Finalmente, conseguiram se despedir de todos. Luca ficaria com a madrinha de Vitória pelos próximos dias. Rodrigo e Vitória subiram até a suíte presidencial do resort, onde aconteceu a cerimônia, uma cobertura luxuosa com vista deslumbrante para o mar. Assim que a porta se fechou, Rodrigo puxou Vitória para um beijo desesperado, cheio de desejo contido o dia inteiro. Ela retribuiu com a mesma urgência, as mãos já trabalhando para tirar o paletó dele enquanto ele procurava o zíper do vestido. Eu te amo, ele sussurrou entre beijos famintos. Te amo tanto, minha esposa. Eu também te amo, ela respondeu ofegante. Meu marido. Eles se despiram rapidamente, sem cerimônia, ansiosos demais para ir devagar. Quando finalmente caíram na cama enorme, Rodrigo passou um tempo apenas olhando para ela com adoração. Você é minha, ele disse, a voz rouca de desejo. Minha esposa, para sempre. E você é meu, Vitória respondeu, puxando ele para mais perto. Agora me faz sua, de verdade. Rodrigo a fez sua esposa de todas as formas possíveis naquela noite. Foi intenso, apaixonado, ardente. Ele a adorou com beijos e carícias, explorando cada centímetro do corpo dela, fazendo ela gemer e se contorcer de prazer puro. Declarava seu amor entre beijos no pescoço, nos seios, na barriga, em cada parte dela. Você é perfeita, ele sussurrava, provocando ela até ela implorar, tão perfeita para mim. Quando finalmente se uniram, foi avassalador e intenso. Eles fizeram amor repetidas vezes durante a noite, insaciáveis, celebrando a união de uma forma primitiva e apaixonada. Cada vez era diferente, às vezes suave e romântico, às vezes urgente e desesperado, mas sempre cheio de amor transbordando. Nunca vou me cansar de você, Rodrigo confessou já de madrugada, os dois exaustos, mas completamente satisfeitos. Nem eu de você, Vitória respondeu, traçando desenhos invisíveis no peito suado dele. Eles passaram a semana inteira da lua de mel, apaixonados e inseparáveis. Acordavam tarde, faziam amor pela manhã, tomavam café na cama, passavam o dia explorando a praia, ou simplesmente deitados na rede, aproveitando a companhia um do outro. À noite, jantavam à luz de velas e voltavam para o quarto para celebrar novamente o amor que sentiam. Essa foi a melhor semana da minha vida, Vitória disse no último dia, abraçada com Rodrigo, enquanto assistiam o pôr do sol. A primeira de muitas, ele prometeu,
beijando o topo da cabeça dela. Vamos ter uma vida inteira de momentos assim. Eu acredito, ela disse, olhando para ele com olhos cheios de amor. Finalmente acredito completamente. 6 meses depois do casamento, Vitória começou a sentir náuseas matinais. No início, achou que fosse apenas cansaço dos plantões, mas quando os sintomas persistiram por 2 semanas, ela decidiu fazer um teste de gravidez. Sozinha no banheiro do consultório, ela esperou os 3 minutos mais longos da vida. Quando olhou para o teste, 2 linhas claras apareceram. Positivo. Vitória levou a mão à boca, os olhos enchendo de água. Estava grávida. Dessa vez, seria diferente. Rodrigo estaria ao lado dela em cada momento. Ela não precisaria passar por isso sozinha novamente. Quando Rodrigo chegou em casa naquela noite, encontrou Vitória sentada no sofá, visivelmente nervosa, segurando algo nas mãos. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou, preocupado com a expressão dela. Senta aqui, ela pediu, dando tapinhas no sofá ao lado dela. Rodrigo obedeceu, o coração disparando sem entender. Vitória estendeu a mão, mostrando o teste de gravidez. Ele olhou para o objeto, depois para ela, depois de volta para o teste, processando. Nós estamos... Ele não conseguiu terminar a frase. Estou grávida, Vitória confirmou, sorrindo entre as emoções. Vamos ter um bebê. Rodrigo a puxou para um abraço apertado, emocionado. Não acredito. Um bebê. Nosso bebê. Dessa vez você vai estar aqui para tudo, Vitória disse, acariciando o rosto dele. Para cada ultrassom, cada chute, cada momento. Eu não vou perder nada, Rodrigo prometeu, beijando a testa dela. Nada, eu juro. E ele manteve a promessa. Rodrigo foi a todas as consultas pré-natais, ficava visivelmente emocionado com cada ultrassom, conversava com a barriga dela todas as noites antes de dormir. Quando descobriram que era uma menina, ele não conseguiu segurar as emoções. Sofia, Vitória sugeriu, olhando para o ultrassom. Que tal, Sofia? Perfeito, Rodrigo concordou, beijando a barriga dela com ternura. Sofia Trajano, nossa princesinha. Durante a gravidez, Rodrigo se tornou ainda mais atencioso e cuidadoso. Massageava os pés inchados de Vitória todas as noites sem ela precisar pedir. Acordava de madrugada para satisfazer os desejos estranhos dela por comidas específicas. Lia livros sobre paternidade, montou o quarto da bebê com todo cuidado e amor, comprou roupinhas minúsculas que faziam Vitória chorar de emoção. Você vai ser um pai incrível, ela disse uma noite, observando ele montar o berço com dedicação. Vou tentar, Rodrigo respondeu, sorrindo enquanto apertava um parafuso. Perdi tanto com o Luca nos primeiros anos. Não vou deixar isso acontecer de novo. Você está sendo um pai incrível para ele também, Vitória garantiu com convicção. O Luca te adora. Eu também o adoro, Rodrigo disse, terminando de apertar o último parafuso. Vocês 3 são minha vida inteira. Mesmo com a barriga grande, o casal mantinha a chama acesa. Rodrigo adorava o corpo grávido de Vitória. Achava ela ainda mais linda e desejável. Eles encontravam formas carinhosas e suaves de se amarem, sempre respeitando os limites do corpo dela e do bebê. Você está linda, Rodrigo sussurrava, acariciando a barriga enquanto faziam amor devagar e com cuidado. Tão linda, carregando nossa filha. Eu te amo, Vitória respondia ofegante. Te amo tanto. Quando Vitória entrou em trabalho de parto, estava tudo preparado e organizado. Rodrigo a levou para o hospital, segurando a mão dela durante todo o caminho, dizendo palavras tranquilizadoras. Está tudo bem, ele repetia, beijando a testa suada dela. Eu estou aqui. Não vou sair do seu lado nem por um segundo. O trabalho de parto foi longo e intenso. Rodrigo ficou ao lado dela o tempo todo, segurando sua mão, encorajando-a, secando suas lágrimas, sendo sua força. Quando finalmente chegou a hora de fazer força, ele estava ali, sussurrando palavras de amor e incentivo. Você consegue, meu amor, ele dizia com firmeza. Mais um pouquinho. Você é forte. Você consegue. E então, após horas de trabalho de parto exaustivo,
O choro de um bebê ecoou pela sala. Sofia nasceu perfeita, saudável, com os olhos da mãe e o sorriso do pai. A enfermeira limpou a bebê rapidamente e colocou no colo de Vitória, e Rodrigo se inclinou para ver a filha pela primeira vez. Ela é perfeita. Rodrigo chorou abertamente, tocando delicadamente a cabecinha da bebê. Nossa Sofia, nossa princesinha. Quer segurá-la? Vitória ofereceu, exausta mas radiante. Com mãos trêmulas e reverentes, Rodrigo pegou a filha recém-nascida no colo. Sofia era tão pequena, tão frágil, tão absolutamente perfeita. Ele olhou para aquele rostinho e sentiu o coração transbordar de um amor que não sabia que era possível sentir. Oi, Sofia, ele sussurrou, as lágrimas caindo livremente. Eu sou seu papai, e eu prometo que vou te proteger sempre. Vou te amar sempre. Você, sua mãe e seu irmão são tudo para mim. Vitória observava o marido emocionado segurando a filha, e seu próprio coração se encheu de uma felicidade completa. Aquele era o momento que ela sonhou durante toda a primeira gravidez solitária. Ver o homem que amava, conhecendo sua filha, presente, emocionado, completamente apaixonado. Vem aqui, ela chamou, estendendo a mão. Rodrigo se sentou cuidadosamente na beirada da cama hospitalar, ainda segurando Sofia. Vitória apoiou a cabeça no ombro dele e os três ficaram ali, uma família completa e perfeita. Você me deu tudo, Rodrigo sussurrou olhando para Vitória. Amor verdadeiro, perdão, uma família linda. Eu sou o homem mais sortudo do mundo. E você me provou que o amor verdadeiro pode superar qualquer coisa. Vitória respondeu, beijando a bochecha dele. Eu te amo. Eu também te amo, ele disse. E os dois se beijaram suavemente, com Sofia dormindo tranquila e segura entre eles. Alguns dias depois, chegou a hora de levar Sofia para casa. Luca estava ansioso para conhecer a irmãzinha. Quando entraram na cobertura, o menino correu até eles, curioso e animado. Bebê! Ele exclamou, apontando para o pacote de cobertinhas que Vitória carregava. Isso mesmo, campeão, Rodrigo disse, se agachando ao lado do filho. Essa é sua irmãzinha, a Sofia, quer ver? Luca se aproximou com cuidado, os olhos arregalados de curiosidade. Vitória se sentou no sofá e abriu a cobertinha, mostrando o rostinho da bebê. Luca tocou a mãozinha dela com delicadeza surpreendente. Bonita, ele disse sorrindo encantado. Você vai ser o melhor irmão mais velho do mundo, Rodrigo disse, bagunçando o cabelo dele com carinho. Naquela noite, com Sofia dormindo tranquila no berço ao lado da cama, e Luca no quarto dele, Vitória e Rodrigo finalmente ficaram sozinhos por alguns minutos. Deitados na cama, abraçados, observavam a filha dormir pacificamente. A família está completa, Vitória murmurou, aconchegando-se no peito dele. Está, Rodrigo concordou, beijando o topo da cabeça dela. Lembra quando nos reencontramos, no hospital depois do infarto? Eu estava tão perdido, tão destruído por dentro. Eu também, ela admitiu. Estava com tanto medo, tanta raiva guardada. E olha onde estamos agora, ele disse, apertando ela mais forte. Casados, com 2 filhos lindos, uma vida inteira pela frente. Foi uma jornada difícil, Vitória refletiu. Mas valeu cada lágrima, cada dor, cada momento difícil. Porque nos trouxe até aqui. Eu agradeço todos os dias por aquele infarto, Rodrigo confessou. Porque foi isso que me fez te reencontrar. Foi isso que me deu uma segunda chance de fazer tudo certo. Destino, Vitória disse sorrindo. Talvez a gente sempre estivesse destinado a ficar juntos, não importa o que acontecesse. Sem dúvidas, ele concordou, virando-se para encará-la. Você é meu destino, Vitória. Sempre foi, sempre será. Eles se beijaram suavemente, um beijo cheio de amor, gratidão e promessas eternas. 4 anos após o reencontro que mudou tudo, depois de superar a dor da separação, a desconfiança, os erros do passado, eles finalmente tinham conquistado o final feliz que sempre mereceram. Uma família completa, um amor verdadeiro e inabalável.
uma vida inteira de felicidade pela frente. E quando adormeceram naquela noite, abraçados com Sofia dormindo tranquila ao lado, e Luca no quarto ao lado, ambos sabiam que tinham encontrado o maior tesouro da vida. O amor que supera tudo, que perdoa tudo, que reconstrói tudo. Se esse conteúdo te prendeu, mostra que está com a gente. Inscreva-se, curta e deixe seu comentário. É rápido e ajuda demais o canal.